Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, é muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com o médium e espiritualista Bernardino Júnior sobre a doença do ponto de vista metafísico. Que prazer ter você aqui novamente. O prazer é todo meu, Mônica. Para falar desse tema tão importante, porque quando nós falamos em doença, a gente não pode pensar só do corpo físico, não é verdade? Sim, sem dúvida alguma que hoje, quando nós falamos em doença, em patologia, nós temos que estender isso além da fronteira do instrumento biológico, Sim. Sem dúvida alguma. Então vamos começar falando, né, Bernardino, o que é a cura espiritual? Bom, Mônica, na verdade, antes de responder de maneira objetiva o que é a cura espiritual, nós somos quase que obrigados a remeter a nossa análise a uma questão, qual seja, o que a patologia, que é a ciência que estuda a doença, fala exatamente da doença. Sim. Segundo eles, a doença é tudo aquilo que quebra a harmonia da vida, levando ao seu portador algum tipo de desconforto. Uhum. A partir deste dado, a partir desta informação, nós não podemos mais catalogar a patologia como tão somente sendo uma dor de cabeça, ou mesmo um problema na coluna, seja qual for este. Nós temos que catalogar, contabilizar os estados emocionais e mentais que certamente precedem a formação de toda e qualquer patologia. Sim. E é nesse momento que entra a intervenção dos espíritos na chamada cura espiritual. Uhum. Podemos ainda, de maneira um pouco mais detalhada, dizer que a cura espiritual é o procedimento pelo qual as energias, além da estrutura física, as energias metafísicas manipuladas, capitaneadas pelos desencarnados, essas energias, com essa diretriz de segurança, ela procura de alguma forma, de alguma sorte, ser inserida na estrutura psicoemocional daquele que é portador desta ou daquela patologia. E a partir desse momento, uma somatória de valores passa a reger aquele estado, ou seja, os espíritos desencarnados utilizando recursos que para muitos de nós ainda é inimaginável, que para muitos de nós ainda é inimaginável, e obviamente a participação efetiva da pessoa, ou seja, aquela pessoa que é o objeto da ação dos espíritos, Sim. a pessoa que tem um interesse, obviamente, em melhorar o seu quadro, em melhorar o seu estado. A somatória desses valores, do esforço no sentido de mudança de percepção. E de pensamento também. Que claro. inclui a mudança do pensamento. Porque quando falamos em mudança de percepção, nós não estamos falando em visão, no aspecto biológico. Nós estamos falando numa percepção extrasensorial, que reside em todos nós, mas que poucos de nós a utiliza. Muitas vezes você está vendo um quadro pela percepção meramente física, sensorial, e não está percebendo o que aquele quadro diz, o que aquele quadro transmite. Aí é que entra a percepção. Então, quando falamos em mudança de vibração, antes de qualquer coisa, estamos obrigatoriamente passando pela mudança de percepção. Então, a somatória desses valores apresenta o resultado da chamada cura espiritual. Agora, Bernardino, é preciso ter uma religião para você ter direito, entre aspas, ao benefício desta cura? De forma alguma. A chamada cura espiritual independe de credo, de crença, de religião. A cura espiritual, ela está e guarda uma interface muito justaposta exatamente com a nossa mudança de percepção, com a nossa mudança de valores, de valorações. E não acreditar em Deus dificulta esse atendimento espiritual?
acreditamos que crer em Deus fica sendo até secundário ou terciário quando temos a análise da seguinte proposta. Eu, pessoalmente, Bernardino Júnior, conheço muitos ateus que classicamente falam, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas que são pessoas de ótimo coração. Pessoas que desenvolvem um trabalho no campo da solidariedade, da benemerência, da beneficência, enquanto que temos notícias de pessoas religiosas que vão a cultos, ou a igrejas, ou a algum, vamos dizer assim... ou que simplesmente se intitulam como religiosos e que, sabidamente, realizam ações que são questionáveis. Obviamente que aqui não estamos ajuizando de forma alguma nenhum tipo de juízo. Sim. Apenas fazendo um termo comparativo para dizer o seguinte: crer em Deus quando se tem um coração bom, ou não crer em Deus quando se tem um coração bom, passa a ser secundário ou terciário. Isso é muito importante. Mas nós vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Perfeito. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu que gostaria de saber se é regular a gente contratar num condomínio vários auxiliares de serviços gerais. Todos eles da mesma função, quer dizer, contratar todo mundo como auxiliar. Como auxiliar. Na verdade isso tem acontecido muito, Mônica, e é uma distorção, porque toda vez que eu falo em auxiliar de serviços gerais, a primeira palavra é auxiliar. Quando eu auxilio alguém a fazer alguma coisa. No condomínio nós temos lá o porteiro, o zelador, o faxineiro, todos eles têm a função específica. Já o auxiliar de serviços gerais, a função primordial dele é substituir as outras funções principais, porteiro, faxineiro e zelador, cobrindo-os nas eventuais ausências, por exemplo, na hora do almoço, intervalo para descanso e refeição, no período de férias. Então tem essa objetividade. Se eu contratar todo mundo como auxiliar de serviços gerais, na verdade estarei cometendo uma fraude. Qual é o objetivo dessa fraude, eventualmente? É o não pagamento de um benefício chamado adicional de acúmulo de função, que corresponde a 20% sobre o salário. Só que isso acontece o quê? Se o condomínio é demandado, e eu demonstro que só tem auxiliares de serviço geral, ainda que seja um equívoco lá da administração, o condomínio acaba tendo que arcar com esse acréscimo desde sempre. E lá na Justiça do Trabalho, o pior problema que o reclamante pode ter, entre outras coisas, é que a atualização leva em consideração, além da atualização monetária, leva em consideração juros moratórios. Nossa. Que são capitalizados. Que é aquele juro bancário que o pessoal não acredita, que vai somando um no outro, outro no outro, outro no outro. Na hora que vai ver, triplica ou quadruplica o valor principal. Esse é o problema Então, atenção, né, minha gente? Muito obrigada, viu, Rubens? Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.